Então, Luciana, a gente pode começar. O que você gostaria de constelar? Bom, primeiro, boa noite e eu quero te agradecer por essa oportunidade. É a primeira vez que eu vou constelar. Que bom. E É, isso é bom porque cada pessoa tem uma experiência diferente na constelação e uma uhum, coisa uma coisa que você vai experimentar na sessão é, eu vou te fazer perguntas e que são perguntas que levam você a buscar como você se sente, como você percebe no momento presente. uhum. Então, o que eu gostaria de constelar é a minha relação com o dinheiro, porque eu acho que eu não sei lidar com dinheiro. A minha relação com ele não é uma relação assim de equilíbrio, Entendi. porque teve uma época da minha vida, assim, eu nunca tive problema. Eu considero que eu nunca tive problema para conseguir dinheiro, sabe? Por exemplo, trabalho, emprego, né? Eu nunca tive dificuldade para conseguir, não. Né? Assim, a minha infância não foi uma infância assim em que eu podia ter tudo que eu queria, sabe? Mas assim, a gente começou a trabalhar cedo lá em casa. Só que assim, eu não sabia usar o dinheiro. Né? Teve uma época assim que enquanto eu não gastasse até o último centavo, parece que eu não sentia assim uma coisa boa, sabe? Eu precisava, sentia necessidade de gastar até o último centavo. Hoje isso Entendi. mudou, eu não sou assim mais. Eu acho que ultimamente eu tenho sido mais assim de segurar muito, sabe? Então, mas por exemplo, se eu compro alguma coisa para dar de presente para alguém, não tem problema nenhum, eu não me sinto mal por aquilo. Mas se eu compro algo para mim, vamos supor, eu não estou nem precisando, mas deu vontade de comprar alguma coisa. Vou lá e compro. Aí, depois vem um sentimento assim de culpa, sabe? Para que eu gastei esse dinheiro com uma coisa que eu nem, sabe, que nem era assim essencial. Ou E seja, quando você fala do sentimento de culpa, já é algo que a gente pode olhar. Se você tiver vontade uhum, de explicar mais, tudo bem. E, e de alguma forma, quando você traz a questão da culpa, se não tiver essa culpa, isso é um bom resultado, é isso? eu creio que sim. Parece que agora eu tô vivendo no modo assim, escassez, sabe? Nossa, tem que segurar para não faltar. Porque assim, eu acabei de voltar, eu estava fora do país, né? Eu estava fazendo doutorado fora. Então, assim, eu percebi que quando eu fui morar lá fora, né, eu tinha uma bolsa lá de estudos e assim, eu pensava assim, nossa, eu não tenho ninguém aqui com quem eu possa contar. Então, assim, eu tenho que segurar ao máximo, né? Eu não posso viver igual eu vivia antes, que eu gastava tudo e tudo bem, porque aqui eu tinha meu pai, na época eu tinha minha mãe, que agora ela já faleceu há um ano, mas então quando eu fui morar fora, isso mudou, sabe? Eu percebi que eu tinha mais cuidado assim de não gastar tudo com o que desce na telha, assim, que eu tô a fim de comprar alguma coisa que nem tenho tanta necessidade, mas enfim, tô a fim de comprar e ia lá e comprava. Aí, depois que eu fui morar fora, né, como eu tava lá sozinha praticamente, se acontecesse algum problema eu não ia ter com quem contar, né? Aí eu achei que eu melhorei isso. Só que agora eu tô nesse modo, sabe, assim, de, nossa, segura demais. O Então, modo assim, não é uma escassez, relação ah, de, de eu equilíbrio, sabe? preciso que você me fale do sentimento. Por exemplo, quando você fala que não tem equilíbrio, qual é o sentimento? Você falou da culpa. Tem mais algum sentimento ligado ao dinheiro? Sentimento ou emoção? Como você se sente em relação ao dinheiro quando você fala da escassez? Você está dizendo que você percebe que você
Ai, medo, né? Assim, sinto medo de, de faltar alguma coisa para mim, porque assim, agora eu tô casada, né? Eu tenho pouco tempo, tem 2 meses só. Então, assim, é diferente, é diferente. E então eu tenho medo, né? Poxa, se meu marido precisar de mim, né, para, sei lá, pagar o aluguel da nossa casa aqui. E se eu não tiver, né? Se ele precisar de ajuda e eu não tiver, então eu fico segurando. Porque assim, na verdade, eu tenho uma pequena reserva e no momento eu tô sem emprego. Porque assim, eu tenho alguma perspectiva, mas depende da conclusão do meu doutorado, né? Sim. Que eu tenho que defender ainda e Então, tal. Então eu tô nessa situação, assim, eu sinto um pouco de medo isso. Ó, quando de. você fala do medo, eu preciso que você fique no medo. Quando você explica o medo, você não está mais no medo, entende? Quando você fala, eu sinto medo, Hum, aí você fala por quê e você explica. Nesse momento já hum, você já não está mais em contato com ele. Por exemplo, ah, quando você fala que tem medo, fica com ele um pouquinho. Eu sei que o medo é desconfortável, a tendência é fugir do medo, mas se você, por exemplo, falou do medo e já explica ele, de alguma forma já não é mais um medo. Já é, por exemplo, uma tentativa de encontrar um motivo para o medo. A ideia é, existe um medo. hum, E se existe um uhum, medo, o medo ele quer proteger, ele não é ruim. E uhum, então, por exemplo, muitas vezes a dificuldade com o medo é de fugir dele. Quando você tenta fugir do medo, quando você evita contato com ele, ele aumenta. Imagina que o medo é a sua criança dentro de você que está com medo. uhum. E aí, com medo, você não gasta, como uma forma de evitar contato com medo. Mas isso não quer dizer que você mudou a relação com ele, ele vai continuar lá. É como se fosse algo que foi para baixo do tapete. Você sente medo Hum, e aí você busca se proteger. Mas um uhum, passo que a gente pode fazer é olhar para o medo. Por isso que quando você fala do uhum. medo já é completo. Então, por exemplo, existe um medo de que o dinheiro pode faltar. E, claro, Uhum. tem o que você está vivendo que dá suporte ao medo. Então, o medo é um ponto. Um pouco antes, você falou que quando você vai comprar para outra pessoa, não tem É. problema, você compra. Mas quando você compra Uhum. para si mesma, aí tem a culpa. Então, É. o que a gente faz é focar na emoção. Então, por exemplo, a culpa. Se eu perguntar para você, quanto é a culpa que você sente numa escala de 0 a 10? 0 é nada de culpa e 10 é muita culpa, quando você compra algo para você mesma. Ai, dependendo do que for, eu colocaria um 8. 8. Assim, eu fico muito mal. Por exemplo, se é uma coisa muito cara, fica pior. Se é menos cara, fica menos pior. Seria isso? O que que varia? O que que varia? Não, não, varia assim, se for uma coisa que eu preciso muito, assim, que é uma coisa essencial, aí, ok, não tem tanto problema. O problema é quando eu compro alguma bobagem. Sei lá, às vezes dá vontade de sair e comprar alguma coisa. Assim, eu sinto uma vontade de comprar alguma coisa, alguma bobagem, pode ser uma caneta, você entende? São Sim, coisas assim que às vezes eu nem estou precisando, eu tenho um monte aqui, mas eu quero mais uma só por, sei lá, deu vontade. sim. Ou Aí seja, nessa situação que vem uma culpa, assim, nossa, para que eu comprei isso, sendo quando que você sente eu já culpa, tenho. quando você sente culpa, como que é? Como você percebe que é culpa? Você consegue lembrar? Como que você sente a culpa no corpo? É um pensamento? Vem um Não, pensamento, deve vir assim, é tipo é um peso. um peso assim Onde? No nos corpo todo? ombros, Nos ombros? não, nos ombros, Certo. e sabe uma sensação de angústia, assim, o Ah, coração ó, fica apertado. isso, ó, coração apertado, angústia. A angústia, você percebe ela mais ligada à tristeza, ao medo, aos dois?
Eu acho que mais a tristeza. Tá. E aí lembra que eu falei que o medo já existe dentro Uhum, da gente? Medo, tristeza e raiva são emoções básicas. Já estão dentro da uhum, gente. Não é uma situação externa que causa medo. O medo já existe. A diferença é como a gente lida com o medo. O mesmo vale para a tristeza. A tristeza já existe na gente. E ela não é ruim. A tendência é pensar na tristeza como ruim, porque ela é uma dor. Só que a tristeza, a dor da tristeza é maior quanto mais a gente ignora ela. Igual eu falei com medo, né? Quando você tem medo e uhum, foge do medo, no sentido de não vou gastar, tô com medo, não vou gastar, ou vou gastar o mínimo possível, de alguma forma é como se estivesse deixando o medo ali, só que ele vai crescendo. O mesmo vale para a tristeza. É como se quando você comprar algo para você, você acaba tendo que lidar com a tristeza. E aí, o que, que isso faz? Você não querer comprar de novo, evitar comprar para você, ou, ou você precisa aceitar a culpa, mas aí você definiu, se você precisa, não é tão incômodo. Se não, uhum. aí incomoda. Quanto é a tristeza por trás da culpa de comprar algo para você? Ai, De 0 a 10. eu acredito que seja um 7. Daria um 7. Uhum. Tá. E o medo? Quanto é o medo de faltar de 0 a 10? Ahn, o medo, eu acho que ele é um pouco menor. Talvez 6. 6. Tá. Uhum, E aí, então, a gente já tem, vamos dizer, conteúdo suficiente para começar, porque a gente uhum, pode olhar para a tristeza e levar a aceitação, levar acolhimento. É isso que a gente faz para mudar a relação com a tristeza. Quando a gente aceita a tristeza, ela passa ou diminui. Não quer dizer que ela passa, mas ela diminui. Às vezes a uhum. tristeza não é só sua, pode estar na família, e a gente olha para isso. Normalmente é olhar para você mesmo, para sua criança que está triste e acolher ela, e a gente vê quanto muda. Depois, um próximo passo é, se ainda ficou a tristeza alta, é olhar para a relação com os pais. Se ainda ficou tristeza alta, a gente olha para a relação com a família e varia de pessoa para pessoa. Mas antes da Uhum. gente começar, eu preciso saber sobre o dinheiro. Que imagem, quando você pensa no dinheiro, qual é a imagem que você tem do dinheiro? Tem uma imagem boa, Uhum. assim, Como é essa que é imagem uma boa? coisa boa. Mas me fala da imagem. Imagina que você está vendo, ah, sabe como se fosse desenho animado? Se fosse um desenho animado, onde lá no desenho animado tem uma imagem para o dinheiro, como você vê. Se você fosse escolher uma imagem para representar o dinheiro, que imagem seria? Sei lá, exemplo. Ah, não, vou Ah, deixar você falar, não vou sugerir. Eu já uma ouvi, ó, eu já fiz imagem. essa pergunta para outras pessoas. Teve pessoa Aham. que falou que viu uma nota de US$ 1. Aí eu perguntei se for uma pessoa para representar a nota de US$ 1. Aí ela falou que via o presidente dos Estados Unidos, por exemplo. Cada Ah, pessoa tem a sua representação. uhum. A minha pergunta é para saber se você pensar numa imagem para representar o dinheiro, que imagem seria? Quando você diz que é Eu tinha. uma imagem boa é uma Hum, interpretação, sabe? Assim, é hum, como se fosse assim, o que é uma imagem boa? é, Qual é a imagem? O que isso você é vê? O que relativo. você vê que mostra uma imagem boa? Aham. Entendeu? É, bom, se eu fosse dar uma imagem, eu daria tipo como se fosse uma Ok? taça dourada, bem brilhante. O Santo Grau. Não necessariamente, mas uma taça bonita, brilhante, Ok. dourada. Ok. Foi o que Agora, veio na minha cabeça agora, tudo sim. bem. Tudo bem. Agora pensa numa pessoa que representa essa taça que representa o dinheiro. Não precisa, se você não quiser dizer qual é a pessoa, não tem problema. Se quiser dizer, pode dizer. Mas se for uma pessoa para representar o dinheiro, seria homem ou mulher? Hum, seria um homem.
Eu pensei Ok, no Bill Gates. ok. Então, essa imagem do Bill Gates representando o dinheiro é uma imagem que está perto ou está longe de você? Não tá muito perto, não. Parece Ok. que eu quero, é algo que eu quero alcançar, entende? Ok. Então tá médio ou tá longe, né? É isso? Ou não muito Tá perto? médio. Eu diria que tá Médio. no meio do caminho. Sim. Isso que eu estou perguntando, eu poderia usar os bonequinhos, mas eu prefiro usar as imagens, porque com as Uhum, imagens eu já sei que você está conectada com a imagem e já muda. Com os bonequinhos, às vezes funciona, às vezes não. Com a imagem, uhum. funciona. E nada impede que a gente use o bonequinho daqui a pouco. Porque eu poderia fazer Tá isso bem. com um bonequinho para você, outro para o dinheiro. Se Uhum. estiver perto, se a imagem que representa o dinheiro, que no caso é a imagem do Bill Gates, estiver perto de você, o que muda? É bom? É Ai, é neutro uma ou é ruim? sensação muito boa. Uma Muito sensação bom. muito boa. É. Entendi. E, e fora essa sensação muito boa, tem outra? Porque quando você tem uma imagem boa, quer dizer que está tudo bem com o dinheiro. Ah, eu sinto uma alegria, assim. Hum. Então está tudo bem. Isso que você está dizendo é como se já fosse a solução. Então está resolvido. Ah, a forma como a gente vê algo que incomoda a gente fala para a gente como está no momento. Pode ser que você escolheu uma imagem idealizada. Você escolheu uma imagem de como você gostaria que o dinheiro fosse, por exemplo. Aí, quando você idealiza a imagem, essa imagem é boa. Aí a minha pergunta é, e a imagem para representar como está a relação com o dinheiro? Qual seria? Percebe a diferença? É Aham. igual, é igual, tem uma questão que é assim, eu não falei, falo agora. A relação com os pais afeta a nossa relação com tudo na vida e também com o Uhum. dinheiro. É como se fosse assim, em linhas gerais. Não tem regras na constelação. O que eu estou comentando é o Uhum. que se observa fazendo constelação. São situações, vamos dizer, que aparecem recorrentemente. Muitas vezes a relação com o pai tem a ver com a boa relação, com a aceitação, gratidão, bem-estar. Tem a ver com a facilidade de ganhar dinheiro. A relação com a Uhum. mãe tem a ver com o de fazer o dinheiro durar ao longo do tempo. É, E minha varia relação com a minha mãe não era, assim, muito boa. sim. Assim, ela implicava muito comigo, sabe? E eu me lembro que eu tinha uns 11 anos na época e ela arrumou um trabalho para mim, porque ela achava assim que a gente tinha que começar a trabalhar cedo. Bom, 11 anos hoje nem pode pensar em fazer uma coisa dessa, nem tem tanto tempo assim. Mas aí eu me lembro que, assim, Mas ela. eu vou pedir para Com... você ficar com o sentimento. Lembra? Que Tá, se você, tá, quando você conta uma história, é como se você quisesse se afastar do sentimento ou do dinheiro. É entendi. inconsciente. Uhum, Porque uhum, quando você está no sentimento, não tem pensamento. Porque você tem a imagem que representa o dinheiro, que uhum, pode ser uma imagem idealizada. Você escolheu Bill Gates. E aí é uma imagem que sim. está mais ou menos longe, quando está perto é bom. Daí a minha Uhum, pergunta para você é, se você escolher uma outra imagem para representar como você se sente em relação ao dinheiro, porque pensa uma imagem que tem a ver com o dinheiro quando você compra algo para você mesmo. Qual seria a imagem para o dinheiro quando você compra algo para você mesmo? Porque todo mundo gosta de dinheiro, então todo mundo quer é. mais. Mas a gente está olhando para aquilo que você quer levar a uma mudança, que você quer ter uma relação melhor. Se você já traz a imagem boa, a pergunta é, qual a imagem você quer melhorar? Porque essa é como se tivesse resolvido. O final da Uhum, constelação é uma imagem boa. A gente caminha nesse sentido. entendi. Mas se você já olhar para a imagem boa, é como se você pulasse direto para a solução. E sabe o efeito de pular direto para a solução? Às vezes é Hum, não curar o que precisa de atenção, de cuidado. Porque no fundo o que a gente está fazendo é você está percebendo as suas emoções, depois uhum, percebe como isso se relaciona com seus pais. Você falou que com a sua mãe tem alguma coisa para a gente olhar por conta da sua experiência com ela. E isso já é, vamos dizer, já traz um movimento para a gente fazer, olhar para a relação com a sua mãe. Enquanto eu pergunto para você essas questões das imagens, é como se a gente estivesse aquecendo, vou colocar assim, por assim dizer.
Porque vamos trazer os bonequinhos. E a gente pode olhar para eles. Uhum. Mas então minha Uhum. pergunta é, você consegue pensar numa imagem que representa o dinheiro quando você compra algo para você mesma? É a mesma imagem? Porque se for a mesma É. imagem, tem alguma coisa que precisa incluir. Porque cadê a culpa? Entendeu? É. Então, Aham. é como se fosse assim, traz uma nova imagem. É difícil Ai. se for de... Faz aquilo que você falou. Ó. Se eu fosse escolher uma imagem para... Você fez uma coisa que eu faria se você não fizesse. Você se perguntou, se eu fosse escolher uma imagem para o dinheiro que representa a minha dificuldade com ele, que imagem seria? Ai, uma pedra. Uma Ok? pedra pesada. Uma pedra pesada, legal. Já é bem É. diferente da taça. Percebe? A taça É. é o ideal, vamos dizer assim. A gente está caminhando para a taça. O objetivo é chegar na taça. A gente Uhum. começa com uma pedra pesada. E uma Uhum. imagem de pessoa para representar a pedra pesada? Seria homem ou mulher? Seria uma mulher. Interessante, ó que tem É. já uma. Já tem, só É, nisso já, assim, eu não já dá vou uma falar pista. quem é, porque assim, Tudo bem, não não é precisa ninguém falar. conhecido, mas é uma Tudo mulher. bem, ok. Só o fato de você ter a imagem já é suficiente. Quando eu pergunto, é que se Uhum. você tiver a imagem definida, você traz. Mas olha que interessante. A imagem da solução é uma taça e, se for uma pessoa, a imagem do Bill Gates. A imagem Uhum. de como está no momento é uma pedra pesada e, se for representar Uhum. para uma pessoa, é uma mulher. É muito simbólico porque a gente funciona com imagens. Os pensamentos são imagens. De uma Uhum. forma a gente vê as situações. E é com isso que a gente está trabalhando. Então, como você se sente com a imagem da mulher, que representa a pedra pesada, que representa a situação atual com o dinheiro? É incômodo? Como você É. sente? Está Dá um perto ou está pouco de longe? raiva. Raiva, legal. Agora veio a raiva, tá vendo? Antes eu não tinha É. falado da raiva. Viu como a gente está nas emoções? E Uhum. conectado com elas, a gente consegue trazer uma mudança bem importante. Quanto de raiva? De 0 a 10? Aí eu colocaria um 7. 7. Tá. E é incômodo? Ela tá perto ou tá longe? Ela tá perto. Então, e o incômodo é quando? De 0 a 10? Aí eu colocaria 8. 8. Tá. Então, bom, a gente aprofundou, a gente buscou mais informações emocionais, mais informações de relação, é isso que a gente trabalha. E são informações completas, isso é mais interessante, porque quando você fala de uma imagem e de uma emoção, isso já conta tudo. É como se todas as histórias, todas as experiências do passado já tivessem nessa relação e nessa imagem. Quando a gente muda ela, muda a relação com o dinheiro. Eu vou convidar você para olhar para culpa, Uhum. só que por trás da culpa tem a tristeza. Então, se eu pedir para você lembrar de uma imagem de você da infância, onde a Uhum. Luciana da infância está triste, que idade ela teria? Ah, 10 anos. 10 anos. A Luciana de Uhum. 10 anos, que está triste, ela está perto ou está longe de você? Ela tá perto. Perto? É bom ter ela É. perto? É neutro? É ruim? Eu diria Te incomoda um que é pouco? Ou neutro. neutro? Ela parece Incomoda triste? um pouco. Ela Incomoda parece. um pouco. Ok. Ela Porque parece parece triste? triste. Sim, Tá, ok. parece A gente vai olhar triste. para isso. O importante, o importante nisso é que ela está triste para chamar sua atenção. Entende? Se ela tiver sua atenção, a tristeza passa. Só que a Uhum. tendência é ignorar a tristeza.
Percebe que não tem saída? A tendência é ignorar a tristeza. Então, quando você entra em contato com ela, você sai de perto dela. E ela está triste porque ela quer sua atenção. O resultado disso é aumentar a tristeza indefinidamente. Percebe? E o que a gente vai fazer é Uhum. mudar. É mudar isso. Quando você percebe ela triste, a tristeza é 7? É mais ou menos? Eu deixaria 7. 7. Eu vou propor Uhum. uma frase e você fala essa frase como se fosse sua. É a Luciana de Tá. hoje falando para a Luciana de 10 anos de idade. Até hoje você viveu e aprendeu várias coisas. E isso Uhum. ajuda a Luciana de 10 anos a lidar melhor. Então é isso que a gente está Uhum. fazendo, é conectar você de hoje com ela. Porque o que você sente dela, sente hoje, é o que ela sente. As nossas emoções têm a idade de quando a gente lidou com elas e preferiu ignorar para se proteger. Hoje Uhum. você consegue lidar melhor. Entendeu? O princípio que a gente está trabalhando. Uhum. Daí você fala para ela: eu vejo que você está triste. Eu vejo que você está triste. E tá tudo bem, você pode sentir tristeza. E tá tudo bem, você pode sentir tristeza. O que muda? Melhor, igual ou pior? Melhora. Melhora, Melhora isso. porque. Ah, melhora. O importante é melhora. Uhum. Ah, e quanto melhora? Melhora porque conecta, né? Você sente que conectou. É isso que você ia falar? É, porque Ok. eu tô olhando para mim mesma, né? Isso, e é o que ela precisava. Lembra que eu Uhum. falei? A tristeza quer que você olhe Uhum. para ela. Na verdade, a tristeza quer que você olhe para dentro. A tristeza convida a ir para dentro. Então, quando ela aparece, ela está dizendo: cuida de você. Uhum. Percebe que tem uma coisa que você não está cuidando. A gente sente tristeza porque tem uma necessidade que não está atendida. Seja a necessidade de conexão com outras pessoas, seja a necessidade de conexão com você. Às vezes é conexão autêntica. A falta de conexão verdadeira, autêntica, traz tristeza. Não ter tempo para você traz tristeza. E aí vem a tristeza para falar: olha, cuida de você. Uhum. Daí, o positivo da tristeza é lembrar você de se cuidar. É lembrar você de olhar se o caminho que você está seguindo faz sentido, tem conexão com o seu coração, com o que você Uhum. gosta. Se você faz um monte de coisa que você não gosta por obrigação, é normal que a tristeza aumente. Porque ela está Uhum. dizendo: olha, e aí, a vida é curta. Você vai ficar deixando para depois fazer o que gosta, quando se Uhum. aposentar? Por que não fazer agora? Começa a fazer o que você gosta agora. No tempo livre. Quando não dá para escolher, Uhum. ok, mas e quando dá? O problema é que quando dá para escolher, acaba também não fazendo, porque quando faz tem Uhum. culpa. Então, ou seja, ela na verdade, a tristeza é uma mensageira te lembrando de algo importante. Percebe que mudou totalmente a relação com ela quando você pensa nela assim? Uhum. Daí você Sim. fala para ela: eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Isso. Percebe o que muda? Melhor? Sim, melhora. Quanto dá a tristeza agora? De 0 a 10? Antes estava 7. Ah, eu colocaria um 3. Olha que Diminui legal. bastante. Isso. E esse diminuir bastante mudou a relação com ela, entendeu? Não é Uhum. uma coisa assim Uhum. momentânea. Porque agora você fez o que ela precisava. Quando você abre uma porta, você precisa abrir ela quantas vezes para ela ficar aberta? Abre uma vez, está aberta, não é? É. Então, quando você olha para a emoção, olhou para a emoção. Uhum. E daqui para frente é você lembrar que quando você sentir tristeza, tá tudo bem. A tristeza está te Uhum. lembrando de cuidar de alguma coisa. Ela não é ruim. É como no carro, quando a luz do painel acende para dizer que está quente o motor, ou seja, falta água no radiador, por exemplo. Uhum. Ou, ou a bateria do celular está acabando.
E tem o sinal para indicar isso. Ou seja, é bom que tenha um sinal. É bom que tenha a tristeza. Porque se não tiver a tristeza, imagina, passar a vida inteira sem fazer o que gosta, porque não tem a tristeza, e aí no final pensa, nossa, eu não sabia que eu passei tantos anos sem fazer o que eu gosto. Uhum. Essa é a importância da tristeza. Olhar para dentro e cuidar de si. E aí, por último, você diz para ela, agora eu te entendo melhor. Agora eu te entendo melhor. E você é bem-vinda na minha vida. Você é bem-vinda na minha vida. E daí, se você puder, imagina que você abraça ela. Você está segurando o celular? Se você puder fazer o gesto de abraçar, Ah, imagina que você está se abraçando e enquanto você se abraça, a você está abraçando a sua criança, ou seja, a Luciana de 10 anos, que queria isso. Ela queria que você cuidasse dela. é bom. É bom, tá vendo? É. E quanto é a tristeza agora? Parece que não tem tristeza. Eu diria que Ah, não tem tristeza. sim. Olha que interessante. Tudo que ela queria era isso, que você se conectasse com ela. Agora, olha que interessante. Quanto que está o medo? Quando você pensa no medo, medo da escassez, que você falou, medo de não ter dinheiro, quanto está o medo de 0 a 10? Estava 6 no começo. É, eu considero que caiu também. Para Porque quanto? estou com uma sensação tão boa agora. É É, isso. Olhar para a tristeza e eu. acolher a sua criança traz paz. Ao contrário da Uhum. dor, quando foge da tristeza, quando acolhe ela, traz paz. É isso que você está experimentando. Quanto está a tristeza? O medo? O medo, eu diria que agora eu não tô sentindo. Ok, mas lembra que se você pensar no positivo, na taça e no Bill Gates, está resolvido, acabou a constelação. A questão é você pensar onde tem dificuldade, onde você quer mudar. Então lembra da pedra Uhum. pesada e da mulher que representa o dinheiro. Pensa nela. Quando você pensava É, no dinheiro, do jeito que estava no momento, tinha uma imagem de uma pedra pesada e de uma mulher. uhum, é, Então, e tinha um incômodo. Quanto é o incômodo uhum. agora? Você pensou nela? De 0 a 10. Estava 8. Quanto está agora? Diminuiu. Eu colocaria um Ah, 5. 5. É isso mesmo. É. Quando eu te pergunto, é já tendo uma referência de que tende a diminuir. Quando muda com a tristeza, muda com tudo. Porque a tristeza é uma Uhum, emoção central na nossa vida. Se a gente uhum, foge da tristeza, a gente arruma problema com tudo na vida. Porque a gente vai ver essa tristeza nos outros. Por isso que é mais uhum. fácil você dar presente para os outros do que para você. E o medo que você respondeu, não, né? Quanto que está o medo de 0 a 10? Ah, você falou que não tinha, mas pensa na pedra pesada e na mulher, que representa o dinheiro. Quanto está o medo de faltar? Ah, eu colocaria um 4. 4. 4. E a raiva? A mulher perto dava raiva, dava 7 a raiva. É, caiu pouco. Quanto? Eu colocaria um 6. 6. A É. raiva também é boa. Raiva, tristeza e medo são boas. São partes nossas. São lembranças de que algo precisa ser cuidado. Toda emoção tem uma Uhum, necessidade por trás. Quando você sente raiva, fala sobre necessidade de movimento, de ação, impor limites, fazer as coisas acontecerem. Então, a raiva é boa uhum, para agir. A raiva é uma energia para fora. A tristeza é uma uhum, energia para dentro. A gente precisa das duas. O uhum. medo fala da gente se proteger, se preparar, buscar apoio. Então, a gente precisa de tudo. E a culpa? Quanto está a culpa de 0 a 10? A culpa é quando você compra algo para si, que não, que não é necessário, como você falou.
Quando você sente mais culpa. A culpa eu tinha dado 8, né? Isso. É, eu colocaria um 5. 5. Diminuir um pouco também. Ok. Qual o próximo passo? Até aqui, de alguma forma, o que a gente podia olhar em relação à tristeza, a gente fez. Não vejo Uhum. necessidade de um outro passo em relação à tristeza. Mas o que você sente que falta ainda para melhorar a relação com o dinheiro? Ai, ainda tem ali um sentimento Qual? Qual sentimento? de um pouco de medo ainda e E sempre vai ter. Sempre uhum, vai ter medo. A questão é você aceitar que ter medo é normal. uhum, Se você quiser não ter medo, o medo, o medo é uma parte sua. Se você uhum, pensa no medo como se fosse um assessor que te lembra de coisas importantes. Você pode uhum, brigar com ele e aí ele vai querer chamar sua atenção por outro caminho. Ou você pode ouvir e falar para ele, ok, obrigado por me lembrar, vou cuidar disso. O que uhum, você faz? Ou você ignora o medo. Imagina, o medo chega, o medo é uma parte sua. Aí a uhum. Luciana, com medo, chega para você e fala, ó, o dinheiro pode acabar. O que você responde para ela? Eu vou pegar o bonequinho, porque agora a gente já pode usar os bonequinhos. Porque a Tá bom. gente... Então, aqui tá. Deixa eu ver. Pronto. Aqui tá você. Eu não tô vendo. Tá muito longe? Não tá? Eu não consigo ver os bonequinhos. Ah, tá. Porque foi muito pequeno, é isso? Ou pela cor? É, para mim, eu não consigo ver mesmo. Tá, Ah, deixa eu ver. Agora eu vejo a cabeça de um, ah, que tem o cabelo preto. deixa eu ver se Mas eu só a aproximo. pontinha da cabeça. Tá. Vou baixar aqui então. Talvez esteja muito alto. Se assim vai ficar melhor. Agora vê? Agora sim, agora eu vejo. Melhor? Aham, Ah, agora perfeito ficou muito agora. pronto, né? Era isso, estava longe. Então Aham. aqui tá você. Tá? A de azul ou de Azul. verde? Azul. Ok. Uhum, Tá, então, deixa eu ver. A gente estava falando, do medo. O medo vem para uhum. você. O que o medo fala para você? Então, aqui, esse aqui é o medo, tá? O medo vem e fala para você o quê? Que Diz, eu diz o que tenho, ele fala. Diz o que ele fala para você. que eu tenho que tomar mais cuidado, Mas não, como ele não fala? Como ele gastar à fala? toa. Ele não fala eu, ele fala você, não é? É, Então, como ele fala? é, Diz o que ele fala. você tem que tomar cuidado, você não pode gastar à toa. Ok. É isso? Você tem que tomar Basicamente, cuidado, sim. você não pode É. gastar à toa. O que você responde? Uhum. Quando ele fala isso, você tem uma resposta, né? O que você fala de volta? Você ignora? Você briga com ele? Ou o que você faz? Você fala, tá bom, vou fazer o que você está dizendo. Eu digo, eu sei disso, Hum. mas às vezes eu não consigo Às vezes não seguir. Eu sei o consegue. que eu tenho que fazer, mas eu Hum. não consigo. Então, É, você sabe o que o medo te fala, mas de uhum. alguma forma, às vezes você não consegue, é isso? É, não, não E esse é o medo. consigo fazer o que ele me fala para fazer. Ok. Quando você não consegue, é porque vem uma outra vontade.
É uma vontade de gastar, é isso? É como se fosse uma necessidade, assim, Uhum. de comprar qualquer coisa que seja. Sim. Então, de um lado tem o medo e de outro lado tem a necessidade de comprar. É. Essa aqui representa a necessidade de comprar. Então, quando vem o medo, o que você faz é, você fala, eu sei, né? Você fala, eu sei, Uhum, porque você olha uhum. para cá e vem para cá. É assim, né? É isso? É, seria isso. O que a necessidade de comprar te traz de bom? Eu Você sinto, atende ela, né? Entre o é, medo, entre o medo e ela, você prefere ela, né? sim. O que ela te traz de bom? Ah, não sei, parece que um alívio. Um alívio. Isso. É. E você fica dividida. Você fica dividida entre o medo, que fala não gasta, e você Uhum, fica dividida entre a parte que fala gasta. O é. medo te traz incômodo. Aqui te Uhum, traz alívio. Faz sentido que você é. escolha essa parte aqui. Certo? Uhum. Hum, e se você falar para o medo? Às vezes, quando você responde para o medo, eu sei, pode ser que ele não acredite em você. Ele pode Uhum, achar que o medo é uma parte sua, tá? Pode ser que ele ache uhum, que você está dizendo só por dizer, porque no fim você vai fazer aqui. Então ele precisa falar mais alto. Entendeu? uhum. Entendi. Primeiro tem que dizer para o medo, ó, você fala para ele, eu vejo você, você faz parte. Eu vejo você, você faz parte. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Isso. Daí, como fica a relação? Alivia. Alivia, né? Quanto que tá o medo Uhum. agora? De 0 a 10. Ele tava. Desculpa, eu não lembro quanto que eu dei. Você tinha É, assim, falado. diminuiu Isso, ó. Você tinha falado primeiro 6, depois que a gente olhou para a tristeza e acolheu ela, baixou para 4. para 4. Continua 4? Ah, depois de falar isso, eu senti que aliviou um pouco. Então, eu daria 2. Ok? O importante Uhum, é isso, é saber que o medo não é ruim. Até alguém uhum, comentou, a Carla escreveu ali, que lindo isso, o medo é bom. É isso, quando a gente olha o uhum, medo como uma parte nossa que está falando para se proteger, ele diminui. O medo aumenta porque a uhum, gente não está ouvindo ele. Se ele fala, olha, uhum, não gasta porque pode faltar. Aí você fala, eu sei, uhum. gasta, entendeu? Você É, não tá, não tô sendo coerente, né? exato. E aí, claro, ele Ah, precisa falar mais alto. Ele precisa fazer uhum, você ouvir ele. Então, mas o conflito vem disso. O conflito vem de você dizer que sabe e não viver o que você sabe, entendeu? E aí, entendi. e aí você fica dividido entre as duas. Quando você acolheu o Uhum. medo, como fica agora? É, em relação A, a vontade de gastar. à vontade, É, ah, eu não sei, eu tô tranquila. ok, Não sinto incômodo, tudo assim, para bem. falar a verdade. Ok. Porque ela não era o problema. O problema era o medo, né? Uhum, uhum, Agora, quando você pensa a imagem do dinheiro, que é a imagem que é para melhorar do dinheiro, aham.
Quando você pensa nela, essa imagem está perto ou está longe? Na imagem da pedra ou... A imagem do dinheiro como Como começou. eu... Aham. Isso, aqui tem a ver com a escassez, que tem a ver com a culpa, que tem o incômodo, que é a imagem da mulher. Não, não, afastou. Tá mais longe Está mais do que longe? estava antes. É. Ah, ok. Mas melhor do que afastar, algo que você afasta acaba voltando. Algo que Uhum. você aceita tende a ser a solução, tende a resolver. Ah, tá. Porque afastar seria ignorar, seria se distanciar. Tá Uhum. conseguindo ver o bonequinho direitinho? Sim, sim. Uhum. Perfeito. Então, eu vou pegar. Ah, pode ser, eu vou pegar essa aqui. Essa aqui representa o dinheiro, como você falou. Tá. Como tá agora? O incômodo. Pra falar a verdade, não tá ruim, assim, não tô sentindo. Quanto que tá o incômodo? Ah, tá baixo, eu diria 4. Ok. E a culpa por gastar com você? Ela diminuiu, eu diria que ela diminuiu. Para quanto? Eu colocaria 3. Eu diria 3. Ok. Isso já fala que a gente está perto do fechamento, da solução. E o movimento final é acolher essa imagem. A imagem, como Uhum, está o dinheiro, é a imagem que precisa do seu acolhimento, precisa da sua uhum, aceitação. E uhum. então, deixa eu ver. Experimenta dizer para essa imagem: faz sentido que está aqui ou está mais longe? É para eu afastar ou para eu aproximar? Não, pode deixar como tava. Isso. Então você fala para ela: agora é mais confortável ficar perto de você. Agora é mais confortável ficar perto de você. Eu vejo você, você faz parte. Eu vejo você, você faz parte. E eu te agradeço o que você me traz de bom. Eu te agradeço o que você me traz de bom. Se aproximar, como fica? É possível aproximar? Sim, tá bom. Isso. E aí você pode dizer para ela: você é bem-vinda na minha vida. Você é bem-vinda na minha vida. E agora eu cuido de você. E agora eu cuido de você. Como fica? Tá bem, tô bem. Ok? Eu vou levantar a câmera. A gente terminou o movimento da constelação. Uhum, E como foi a experiência? Ou antes disso, deixa eu só checar uma coisa. uhum. Me fala como foi. Vou perguntar para você, se me fala como foi a experiência até aqui. Ah, para mim foi muito boa, porque eu senti um alívio. Uhum. Assim, quando eu comecei a conversar com você, eu estava sentindo um aperto assim no peito, sabe? E por isso você precisava contar as histórias, né? É, e agora eu tô bem mais leve, assim, tô mais aliviada. Foi muito boa a experiência. Eu gostei. Sim. E essa mudança é uma mudança permanente.
por mais que venha de novo, é uma outra experiência. Você Uhum. consegue perceber que é diferente. Quando Uhum. muda, muda aquilo que é possível no momento. E o nosso Uhum. caminho foi a questão do incômodo, a gente foi de 8 para 4, da culpa de 8 para 3, a tristeza foi de 7 para nenhuma, que você falou, né, para 0, a raiva Uhum. 7, 3, o medo 6, 4, 2. E com mais alívio no final, né? E Sim. o que você vai fazer diferente a partir de agora? Agora eu vou olhar mais para mim, né? Quando eu sentir essa tristeza, eu vou acolher essa tristeza. O medo também, eu vou olhar para ele. E parar de dizer eu sei, né? É, Ou, parar de ser incoerente. é, na É. verdade, experimenta agradecer ao medo. Quando vier o Uhum. medo, diz para ele: eu vejo você, tem um medo aqui, tá tudo bem. E eu vou cuidar disso. Vou anotar. Às vezes o medo só quer que você mostre consideração. Imagina que o medo é a sua mãe que fala algo para você. O dinheiro pode faltar. Você fala, eu sei, Uhum. e faz o contrário do que ela falou. É, Né? Quando ela vier falar com você é. de novo, como que ela vai falar? Se você falar, eu sei. Se eu falar eu sei, É, ela vai, vai aumentar, não vai? Vai ter mais vai intensidade. aumentar, vai É, é continuar isso. ali. É isso. É a mesma coisa com o medo. O medo é uma parte nossa. Uhum. Então, se ele fala pra gente algo, ele quer que a gente faça algo com isso. Se ele receber Uhum. o acolhimento, se ele receber, se a sua parte que traz o medo percebe que você ouviu, ela fica calma. Se ela não Sim. ouviu, ela causa agitação. Ela acha que tem que falar Uhum. mais alto. Entendeu? O que faz o Quer medo chamar aumentar. atenção, né? É isso. E aí você entendeu que a cura vem de olhar para o medo, de olhar Uhum. para ele e falar, ok, te ouvi, vou cuidar disso. Uhum. Então, você estava falando que você vai fazer diferente? Cuidar mais de Então, você? eu cuidar mais de mim, olhar, prestar mais atenção, né? Por exemplo, quando vier esses sentimentos, em vez de eu falar, ok, eu sei, eu vou acolher, né? Porque traz alívio. Exato. E qual foi o ponto? Teve um momento que foi mais diferente ou um momento da sessão que chamou mais sua atenção? Qual foi? Ah, o de dar a imagem, assim, não a imagem idealizada, né? O dinheiro, isso meio que me surpreendeu, assim, porque eu não pensei nisso antes, né? Ah, A gente pensa, tá, idealiza ali, mas muitas vezes a gente não olha para como a gente vê realmente, né? Alguma coisa. E, isso. e esse sentimento da raiva, né? Que estava relacionada a essa imagem, e essa imagem está relacionada a uma mulher também, então. Ah, e olha que interessante, a solução final foi olhar com aceitação para essa imagem, Uhum. porque o É. incômodo com ela é que você sentia a raiva dela, Uhum. entende? Essa imagem de mulher, de alguma forma, representava a pedra pesada. Então era esse o dinheiro para Uhum. você. Você não quer mais dinheiro quando é um peso. Não, Entende? Então, não mesmo. exato, então é melhor gastar, É. entendeu? E se Uhum. você gasta com você, aumenta o peso. Daí a questão então é assim, mudou quando você aceitou essa imagem. É quase como se fosse assim, ó, a experiência com dinheiro, você falou, tem a ver com a sua mãe, que fez você Uhum. trabalhar desde os 11 anos de idade, ou começar aos 11. E aí, de alguma forma, ficou uma experiência pesada. Não foi Uhum. de alguma forma, não ficou registrado como uma experiência boa. Só que ainda assim tem um aprendizado ali, tem algo bom. Foi isso que a gente fez. Uhum. A gente olhou para essa experiência, reconhecendo ela como fazendo Uhum. parte, levando gratidão para ela e acolhendo.
porque é uma parte sua. Uhum. E podia ser a sua parte que é igual à sua mãe. Entende? A É, sua parte que é igual entendi. ao seu pai, você pode ter visto como a taça e o Bill Gates. Então, essa é a Uhum. Luciana que é igual ao pai, o Bill Gates. A Luciana que é igual à É, mãe, você via como a pedra pesada e a imagem que trazia a raiva e o incômodo. Entendeu? entendi. Faz sentido? Faz sentido. Legal. Eu vou comentar de maneira geral, tanto para Uhum, você quanto para quem assistiu a live, e daí depois a uhum, gente pergunta se você tem alguma dúvida e a gente encerra. tá Bom, bem. então a sessão de hoje, o tema foi dinheiro. O caminho que a gente fez foi perceber os temas ligados ao dinheiro, ou seja, tinha um incômodo. Eu perguntei a imagem que tinha em relação ao dinheiro. Primeiro veio uma imagem boa, a imagem boa já é a Uhum. solução. Então, a imagem boa não faz sentido, porque estaria resolvido. Eu perguntei qual seria a imagem do problema em relação ao dinheiro, da dificuldade. Aí veio uma Uhum, imagem que tinha dificuldade, tinha raiva, tinha o peso. Em relação, uhum, aí teve a questão da culpa, quando faz para si, uhum, e tinha a tristeza por trás. Ou seja, o que a gente fez, em linhas gerais, foi levar a aceitação, reconhecer as emoções básicas, que são tristeza, raiva e medo. São três sim. emoções básicas mal entendidas, porque a gente tende a fugir delas. Então, quando leva a aceitação para tristeza, raiva e medo, pronto, diminui, que é o que a gente fez. E aí, além disso, a gente olhou para o medo, também levou a aceitação, entender que o medo é uma parte nossa que quer a atenção, também o cuidado. É como se fosse assim, ó, o maior ou o ensinamento que eu destaco dessa experiência de hoje é que as nossas emoções são certas exatamente como elas são. Então, se vem o medo, é importante escolher o medo. E acolher o medo não quer dizer que nunca mais vai vir o medo. Ao contrário, Uhum, vem, mas vem de uma forma que a gente já escuta mais. Fica mais fácil numa próxima vez. Quando vem a tristeza, a uhum, mesma coisa. É importante lembrar de acolher, de dizer para ela, bem-vinda, eu cuido de você. uhum, E, bom, é isso. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa. Ah, por exemplo, se a tristeza não baixasse, às vezes para alguma pessoa a tristeza continua. Por uhum, exemplo, para a Luciana baixou de 7 para 3, de primeira. Então, 3 já é resolvido. E se não baixasse de 7 para 3, baixasse de 7 para 5, a gente fez tudo e ficou no 5 ou no 6. Isso me indicaria que eu precisava olhar para os pais, que podia ter que esse tema tristeza podia estar também relacionado com os pais, mas não foi o caso. uhum, Quando olhou para si já foi suficiente. E às vezes até precisa olhar para a família, quando o tema está ligado à família. Mas o que acontece é que a gente tem camadas de experiência. Quando a gente faz uhum, uma constelação, a gente está olhando para uma camada. A camada que eu me refiro é o que está presente no campo. O que é o campo? É o conjunto das nossas experiências no momento presente. É como a gente sente as experiências no agora. Quando, quando a gente, então, olha para como sente no momento, esse é o caminho para se buscar a solução, que é trazer as ordens do amor. Que foi, eu não falei, quando eu propunha frases, as frases tinham a ver com reconhecer e incluir, que é a uhum, ordem do amor, pertencimento ou vínculo. Ou seja, perceber que as emoções fazem parte, elas pertencem, elas são legítimas. uhum, Quando, bom, quando se dá importância para as emoções e se escuta elas, a gente está trazendo as ordens do amor. Pode pensar no dar e receber. Dar a atenção que a emoção pede, por exemplo. Ou, ou se pensar na hierarquia ou precedência. Reconhecer que a emoção é uma parte da gente igual a gente. A nossa mente não é mais importante que as emoções. Tanto uhum. que quem vence? Não é as emoções que As vencem? emoções. Uhum, É. Ou sim. seja, se entre a mente e as emoções que vencem, por que não fazer as pazes com ela? Por que não tornar as emoções, vamos dizer, a sua melhor amiga? Ou seja, conversar Uhum. com elas, ter um momento para ouvir e um momento para validar elas. Então, é isso. Como foi? Quer comentar mais alguma coisa, Luciana? Como foi até aqui? Ficou uma pergunta, dúvida? Não, eu gostei muito e queria destacar isso, que para mim
eu tô assim, mais aliviada, né? E foi uma experiência muito bacana, eu nunca tinha passado por isso. Legal. Porque assim, eu até já acompanhei, assim, eu acompanho você, né? Lá, eu vi, já vi alguns vídeos seus, algumas lives, e só que quando a gente está fazendo o exercício, assim, só a gente, sem a gente ter tido essa experiência antes, é diferente. Porque às vezes na hora você não consegue pensar assim, sei lá, em algum problema que a gente tenha para resolver, para poder olhar para dentro e reconhecer, né, o que que a gente precisa acolher. Mas dessa forma, assim, é muito diferente.